Mais uma análise obsessiva no ar. E hoje temos o filme do ano, o filme mais comentado dos últimos tempos. Ainda estou aqui, de Walter Salles. O cara acabou de voltar do cinema. Eu vim aqui para te ouvir agora. Eu fiquei tão feliz que esse filme, que eu consegui assistir esse filme agora em novembro, sendo que tecnicamente a data de lançamento dele aqui nos Estados Unidos é só meados de janeiro, né? Até achei que o filme estava errado, porque tem um homônimo de 2010, um documentário com Joaquin Phoenix, não tem nada a ver. Mas enfim, Ainda era, bem. era o filme certo. Eu fiquei encantada, né? Eu cheguei, já sabia de algumas coisas do filme, né? Porque não tem como, tanto que se eu, enfim, tantas imagens e comentários que tá rolando aí na internet. Mas ainda assim, o impacto da atuação da Fernanda Torres realmente, assim, é algo, sei, gente, ela é uma atriz muito incrível mesmo, porque mesmo trabalhos anteriores que a gente tem visto dela, né, no Terra Estrangeira, no Saneamento Básico que nós vimos, ela já conseguia transmitir assim uma carga emocional para momentos talvez emotivos, mas eu não sei, ela transmite uma carga emocional muito intensa. Então nesse filme tá uma coisa ainda mais eu não sei, é como se ela tivesse que conter dentro dela um vulcão de emoções, assim, e isso faz com que fique ainda mais impactante, né? É Então, sufocante, né? é, é sufocante ver a atuação dela e ela não extravasando aquilo, né? Contendo aquilo tudo dentro dela, mas não tem como eu não tive como não me emocionar com o começo do filme, porque o começo do filme é algo tão bonito. Nossa, então me deu tanta saudade. Eu já tenho morro de saudade do Brasil todos os dias. Mas é aquilo assim com tudo, com todos os problemas que o brasileiro tem, que o Brasil tem, é o nosso calor, sabe? O calor humano, essa coisa da nossa cultura. Nós somos um povo muito solar. E se passa no Rio de Janeiro, né? Eu passei muitas das minhas férias de verão em Cabo Frio ou no Rio de Janeiro, assim, mas era mais em Cabo Frio. Mas era aquilo, era aquela vibe, era exatamente aquela vibe da galera que a gente ia para uma casa de uma família de classe média, né, eles eram assim de classe média, e era aquela vibe de música tocando, e todo mundo dançando na sala e bagunça, e era criança que vinha com bola, outra criança que saía com era um cachorro, era um gato, era aquilo, assim. Então, é muito nostálgico, né, de quem de alguma forma teve acho que todo brasileiro experimenta isso com suas, mesmo de classes sociais diferentes, assim, eu acho que tem algo de Brasil, de brasilidade que está representado ali, daquela coisa de estar junto, de se reunir, de compartilhar a mesa, a comida, e ter uma pessoa da casa que faz aquele sempre o mesmo prato, né? Então, a música muito presente, então acho que essa coisa do Brasil ficou muito bonito, muito representado. Um Brasil que é representado no filme é algo muito familiar e que eu acho que qualquer gringo pode se encantar e também lembrar das suas próprias memórias, ainda que diferentes, porque tem algo de muito humano. Eu acho que o Walter Salles ele conseguiu captar e nos apresentar algo de muito humano, sem um melodrama mesmo. Assim, eu gosto disso, eu já sou uma pessoa que não gosta muito de melodramas. Não é minha praia, normalmente. Então, o filme me ganha muito nisso também, porque ele não cai nesse melodrama, né? Então, é uma coisa. Mas também não é blasé. Não é melodrama, Não. mas não é blasé. Eu acho que isso que ele acertou o ponto e ficou muito interessante. Eu sei que você já assistiu faz esse tempo e já comentou, mas me fala um pouco sobre isso também, sobre essa questão da nostalgia. Como é que é pra você que não é estrangeiro? Eu tô aqui fora, né? Mas você não, então como que é isso? Eu acho que vendo o filme,
assim, eu fui pro Rio de Janeiro uma, duas vezes só na vida, mas eu consigo ver o Brasil ali, sabe? Eu consigo ver, e acho que eu consigo ver um Brasil que era possível de ser antes desse golpe, o que poderia ter sido. Eu fico mais nostálgico do que poderia ter sido, sabe? Hum. De como nós. Claro, a gente estava vendo um recorte de uma família de classe média, uma família que tinha capacidade de mandar um filho para morar fora, que tinha uma casona bonita, carro, cinco filhos numa casa, todo mundo super bem alimentado, com empregado. É um recorte de uma família de classe média alta. Mas, em vendo isso, eu acho que é muito possível de ver uma esperança, né? Tinha esperança naquela história do Rubens Paiva, da Eunice, como família, né? E o que eu acho que é muito legal é a transição do filme, né? A partir do momento que os policiais chegam na casa, o filme muda de cor, né? O filme sai desse solar que a Ká falou agora, que é maravilhoso, é utópico quase. É quase um grande sonho. Eu acho que ele consegue pegar uma aura de sonho ali, né? Tem muita luz, até estoura um pouco a luz. Acho que está de forma proposital para fazer como se fosse realmente um sonho. E daí a gente vai para as trevas, né? Vai para uma escuridão, as cortinas que se fecham, as luzes se apagam e a voz se cala. A música morre. Então eu acho que assim são três partes, né, temporais no filme, mas essa primeira parte ela é dividida nesses dois momentos, né? O, a saída do Selton Mello do filme e o início da jornada da Eunice como essa mãe solo, né? Essa mãe incrível de cinco crianças que faz de tudo por eles até silenciar, até se permitir, se obrigar a não cair por conta desses filhos. Eu acho que se for fazer um recorte, é um filme hiper feminista por esse caminho. Sem ser militante, sem ser palestrinha, pelo contrário, é na ação, né? A gente vê uma mulher que ela se torna uma cidadã que vai atrás do que ela precisa ter, que é uma busca de um corpo que nunca mais vai aparecer. E sem jogar sobre sem jogar esse peso nas costas de crianças, né? A gente pode até entender, foi a melhor escolha, foi a pior, a gente pode até julgar isso. Mas o que ela faz é uma fábula, é fabuloso, é sensacional como a atuação da Fernanda Torres diz muito com muito silêncio, com muita castração, com muito nó na garganta, que é impressionante, é impressionante. Eu falei até no Obsessões, eu não teria conseguido. Eu teria caído, eu teria me esgoelado, eu teria gritado. Você não ouve um grito dessa mulher. Você vê um choro muito contido numa hora que ela está realmente sozinha no banheiro e uma criança entra, ela já se recompõe porque ela não quer passar esse peso para as crianças. É de uma responsabilidade, é de um caráter, é de uma humanidade que é difícil de se ver. Então, não por menos, Eunice Paiva ganhou recentemente um prêmio de uma das. Como que é o nome? Eu vou procurar com calma aqui para falar certinho, mas como se fosse uma das heróis do país. E é muito merecido. É muito merecido. É Porque. demais. E daí tem as outras partes pro fim do filme, que eu acho que até perde um pouco o ritmo, né? Nessas Uhum. quebras de outros tempos, né? Que vai lá para os anos 90 e pouco, e depois para 2014, que daí é um final que é apoteótico, mas esse do meio, de 90 e pouco, eu acho que o filme
perde um pouco no ritmo, mas mesmo assim é maravilhoso mostrar como essa mulher caminhou por caminhos de humanidade, por caminhos de direitos de outras pessoas que não era mais o dela, não mais só o dela, né? Ela veio uma das maiores indigenistas da história. Ela falava com o Sting, com o Raoni. O Sting até fala em alguma entrevista que se não fosse Eunice Paiva não tinha mais indígena no Brasil. O Sting, né? O Raoni, que são grandes ícones do movimento indígena no Brasil. O próprio Krenak, que frequentava a casa deles. Então, o filme, ele transborda o filme. Eu acho que tem isso também. Mas sem nenhum momento gritar, sem nenhum momento ser expositivo, em especial na parte da tortura, sem ficar reforçando esse tipo de filme, que pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acho que é um filme hiper elegante, como é o cinema do Walter Salles. Ele comprova ser um dos diretores mais capazes de fazer filme sem apelo, sem grito, sem apelar para esse melodrama, que era muito fácil cair. É muito fácil cair para um melodrama esse filme. E ele faz de um jeito que é impecável, é É, impecável. eu estava ouvindo uma entrevista da Fernanda Torres falando que o Walter Salles cortou todas as cenas que ela chora. E ela chorou Então, muito. e ela chorou muito. Eu achei isso sensacional, né? Porque é óbvio que faz parte não só da o choro, né? Não faz parte não só obviamente, do trabalho dela como atriz para entrar naqueles momentos, mas eu gosto porque na montagem, né, e na edição, e o Walter Salles conseguiu pegar os momentos de depois que ela chorou, né, ou ela vai começar a chorar, e então fica tem uma cena que no dia que ela recebe a notícia, né, pelo amigo da família que leva a notícia de que de fato o marido tá morto, é, ele tem a cena, ela falou que ela chorou muito naquela cena, e aí a única coisa que o Walter colocou desse momento de choro foi ela sorrindo, porque ela estava contendo esse choro, ela decidiu falar para esse cara, falar assim, olha, você se importa se você for embora e eu não te acompanhar até a saída, né? E aí ela Foi. ficou na etiqueta ali da coisa, dá uma aquela risadinha de etiqueta, né? E aí eu achei essas coisas sensacionais. E também nessa cena, nessa sequência assim, o rapaz sai, fecha a porta, e uma das filhas se levanta e vai lá, abre a porta, a mais nova, né, das meninas. E pergunta, e aí a Eunice estava virada, né? E, Sim, ó, de costas. e provavelmente chorando muito. E aí ela já se contém e a Se menina recompõe, né? pergunta, se recompõe, né? A menina pergunta pra ela, mãe, está chorando? Ela, não, e conserta o braço da bonequinha ali, né? E tal. Então, são essas coisas que também acho que a edição e a direção fizeram com que essa atuação e também esse retrato da Eunice ganhasse ainda mais força e impacto, né? Não sensacionalizando a dor dessa mulher, e eu acho que isso é muito bonito do cinema do Walter Salles mesmo, de não fazer algo pornográfico com a dor e com o sofrimento, também com os próprios momentos de tortura, sabe? Tipo, não é pra gente ficar ali admirando, entre aspas, né, aquela coisa, não, é tipo, isso aconteceu e qual a consequência disso agora, né? E o momento que ela explode, que a gente vê, é o do cachorrinho, né? O cachorrinho, o Pimpão, é algo que me pega muito por causa da minha filha, que foi o momento que ela falou assim, mãe, eu chorei, sabia? Eu falei, sei, filha. Ela, que parte que eu chorei? Eu falei, qual? A do cachorro que morreu. A única parte que ela chorou. Ela ficou indignada. Ela falou, tipo, eles podiam, por que colocaram um cachorro? Podia ser um peixe. Eu falei, mas filha, um peixe não ia dar esse impacto. Que adianta, mexer com cachorro, ela fica louca. Mas, mas eu acho que.
que é aquele momento, né, que ela sai revoltada e bate no vidro, assim, mesmo nessa hora mesmo, nesse momento que que tem um pouco mais de explosão emocional, ainda é contido, assim, né, Ainda tipo, assim. então, eu acho que a direção do filme faz isso também, acho que, como você disse, né, o Walter Salles faz um filme muito elegante, e como a própria Fernanda Torres falou nas entrevistas dela, é um filme maduro de ambos, né? Tanto dele quanto dela. Então, isso transparece demais e eu gosto disso, eu gosto quando não tá muito escancarado, inclusive no filme que a gente assistiu recentemente, o argentino, Filho da Noiva, que também faz algo assim, né? Não fica ali explorando aquela cena enfim, muita coisa fica é contida, é transmitida pelas imagens da reação das pessoas e não a ação exatamente. Então, eu acho que eu percebo que o meu gosto pessoal é algo que me agrada bastante, assim, quando tem. Eu gosto de uma coisa mais do humano, né? De qual a consequência daquela ação sobre aquela família, sobre, né, a consequência daquela ação horrorosa do governo naquela época da ditadura, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre as crianças. E eu quero falar, gente, que atores, mirins, gente, que. Ai, que Incríveis. lindos, nossa. Como não? Todos. Todos, todos, como não se apaixonar por uma família assim, né? Por uma família Né? dessa, como não se importar com eles, assim, com cada um deles. Que casting, né? Que trabalho de casting muito bem feito. Não sei quem fez, Não, mas todo o parabéns. elenco tá surreal de bom. Eu elogiei muito o Selton Mello lá na Obsessões Já, se você não viu, vai lá ver. Porque eu acho que ele dá um peso tão foda da saída dele do filme, que a gente sente falta dele. Isso. Ele constrói um Rubens Paiva imagético, ele é cativante, ele tem ali alguma coisa escondida que ninguém sabe exatamente o que é, e o filme deixa isso acontecer. Não fica dando explicação de tudo, não Uhum, fica martelando e dando palestrinha, olha, agora começou o golpe militar. Não tem datinha, é só o começo, ó. 64, 61, se não me engano, primeiro, e por aí vai, né? 96 e 2014. Mas é só isso, não fica lá com um escritinho e tal, só lá no final que vai fazer uma citação sobre o Eunice Paiva em especial, e acho que é importante para mostrar, é um filme que vai para o mundo todo. Mas eu queria saber dessa parte final, da melhor atuação já existente sem uma fala, nossa. de Fernanda Fernanda Montenegro. Montenegro, pelo amor de Deus, não tá de chorar de novo, só de lembrar. Que mulher é essa? Nossa, acabou o filme, minha amiga estava comigo, ela virou pra mim, ela falou assim, o que foi aquilo? Eu já tava chorando de novo. Só da minha amiga perguntar o que foi isso, eu já comecei a chorar de novo. Porque como é incrível aquele olhar vazio, mas quando aparece o Rubens Paiva na TV, enfim, tudo, ela olhando para aquela criança também, que, enfim, eu acho que representa ali no filme a esperança de uma nova geração, né? E também, para mim, foi isso que ficou também. É aquele olhar dela para aquele neto. Mas, meu Deus, não sei explicar. Eu acho que obrigada, Walter Salles. Eu só posso dizer isso, obrigada, Walter Salles, porque, pô, você pensar, eu só consigo, eu vou chorar, porque uma atriz dessa, com toda a carreira dela, né, merecia demais ter um momento assim para mim é um momento de honrar toda a carreira de Fernanda Montenegro, inclusive da trajetória deles dois juntos, né, com o Central do Brasil, e trazer um filme em que trabalha com a filha de alguma forma, né, apesar de não contracenarem na mesma cena, mas enfim, eu acho que é uma maneira de homenageá-la, assim, também, né? De toda a carreira, de tudo que ela representa e do peso que essa mulher também tem para o Brasil, para nós brasileiros, né? Pô, tem nem o que falar mais.
Maravilhosa. Obrigada. Só isso que eu consigo falar. Obrigada, Walter Salles, por ter É, colocado essa mulher para não. E é essa apoteótico a deusa. ideia de continuidade, né? De Fernanda Torres para Fernanda Montenegro e elas fazerem o mesmo papel. É muito Meu Deus. representativo, é É. muito representativo. É desse país que passou por tudo que passou, que a gente vê durante o filme, e muito do que nós não vemos. Fernanda Montenegro que passou grande parte da sua carreira durante esse período, sempre lutando contra, sempre na vanguarda, sempre com a sua voz ativa, como essa dama do cinema, dama do teatro, honrando a arte, que é sempre o primeiro ponto que é excluído dos sistemas ditatoriais, e vem uma filha que dá essa continuidade na carreira dela, não cada uma ao seu estilo, cada um ao seu modo, cada uma construiu a sua trajetória. Então a Fernanda Torres também tem muita capacidade e é também incrível. E é muito lindo ver as duas fazendo o mesmo papel e o papel dessa mulher que é Eunice Paiva, que é um filme dela. Isso é incrível. A gente vê como se fosse uma biografia da Eunice Paiva, com a participação de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, mas eu acho que é uma biografia do Brasil, de Brasis, né? Desses Brasis que nós somos e do que poderíamos ser. Eu gosto de pensar que aquele começo do filme pode ser o novo começo do nosso filme atualmente. Claro, com outras mazelas, com outros problemas, com várias outras dificuldades, mas servir também de alerta para que isso não volte a acontecer. Então, eu acho que é um filme que passa esse recado sem ficar martelando, sem ser pedante, sem ser exclusivista, sem ser só para uma bolha. É um filme que conversa com qualquer um. Eu acho que esse é o grande ponto do filme e acho que por isso também o filme está levando muita gente ao cinema, a gente que é de direita, gente que gosta de cinema e fala, pô, a Fernanda Torres, deixa eu ver, a Fernanda Montenegro, eu vou ver lá. E não vai sair do filme ofendido, não vai sair do filme, sabe? Ai, que saco esses esquerdistas. Pelo menos eu vejo o filme como um filme que ele sabe passar o recado com muita elegância e de forma direta, mas sem ser aquela coisa para uma bolha, sem ser exclusivo, né, exclusivista no caso, sem, sabe, cantar para si próprio a sua própria música, inclusive que trilha sonora. Sim. Eu acho que assim, eu vou ser repetitivo, mas é mais um filme perfeito do Walter Salles. Por mais que tenha esse problema do ritmo, acho da Tem. segunda parte, Tem sim. incomoda um pouquinho, mas eu acho que é relevante demais para contar um pouco mais além do que nós estamos vendo. Porque não é um filme só sobre a ditadura, não é um filme só sobre o Uhum. desaparecimento, entre aspas, de Rubens Paiva. É um momento que é chave, que tem a captura desse corpo, que é uma certidão de óbito, que é um ponto final, de alguma forma, dessa história que a gente vê do primeiro ato. Então eu acho que ele teria que estar lá de alguma forma, porque é muito relevante. E é muito relevante que mostra também o Marcelo Rubens Paiva já acidentado, já com o seu primeiro livro lançado, já um sucesso. Então também é uma ótima homenagem ao Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro, que foi adaptado. E é muito interessante que o livro na primeira pessoa do Marcelo. E o Walter Salles, no roteiro, fez uma reviravolta que ele contou sobre o olhar dele, do leitor, sobre a mãe. Então é uma adaptação fabulosa. É uma adaptação fabulosa. Não tem como não ficar realmente encantado. Se você quiser falar mal da parte do meio aí, pode falar, não tem problema. Não, a Eu única vou passar coisa que me pano. distraiu, uma coisa que me distraiu no filme, que eu passo pano também, mas me distraiu um pouco,
foi porque eu fiquei assim, que filho é esse? Qual que é essa moça? Sabe assim? Então eu fiquei um pouco, me tirou um pouquinho do filme, Sim. né? Eu tentava entender quem que é essa moça mais nova, é a filha mais nova, é a filha do meio, qual é a mais velha, quem... Aí quando tá a família toda reunida também no jantar, eu também fiquei ali tentando entender quem que era quem. Porque eu acho que eu fiquei tão apegada àquelas crianças que eu queria Que são saber quem que era. maravilhosas. É, são São muito, maravilhosas. muito maravilhosas. Então eu fiquei tentando pensar, entender quem que era quem. Mas assim, isso é besteira. Tipo, é uma coisa passa É, o totalmente. que importa é a Eunice Paiva. É, No sim, é a fim, o filme é família. dela. É isso, é a família. E a família que está ali de volta reunida e sempre esteve, e ela foi essa pessoa aqui, essa mãe, que manteve a família unida apesar de tudo, né? Então é isso que importa. Então talvez seja por isso que a gente também não, talvez o filme não tenha se preocupado tanto em falar quem era quem, né, ali exatamente, né? Mas é isso, acho que eu passo pano por isso, porque pra mim também o resto todo tem um peso muito maior. É, e vai para aquele final meio apoteótico, né? É, também sem ser, né, nada gritado, pelo contrário, é um silêncio da câmera na Fernanda Montenegro que é um desbunde de atuação, aquele olhar perdido. Eu até falei que lembrava bastante do Filho da Noiva, porque Sim. a Norma Leandro também faz uma atuação com fala e tudo mais, mas é muito do olhar, é muito do vazio, né? Porque o Alzheimer corrói esse cérebro, essa memória, e aí eu acho que é o ponto-chave do filme, Uhum. Sim. porque a gente está falando de memória, né? A gente está falando de uma memória que está sendo esquecida, né? É uma doença que vai apagando e as coisas vão voltando aí, ninguém sabe por quê. Então o filme é um relato da sua memória, é uma memória que esse filho faz sobre a mãe para não esquecê-la, para não deixar ela ser esquecida e para o Brasil não esquecer o que aconteceu de 64 a 85. Então, de alguma forma, Alzheimer ali ele cai como uma metáfora, infelizmente não é, né? É algo real que aconteceu com Eunice, mas é uma metáfora do Brasil que esquece e segue pelos mesmos caminhos, achando que ninguém vai se lembrar, mas estamos aqui para relembrar sim. E o Walter Salles fez um filme para a gente lembrar sim o Sim. que está acontecendo e que não deve ter anistia para ninguém. É esse o ponto. É isso. Eu acho Eu falei que que não ia falar nada, eu falei muito. Não, eu acho que para encerrar, assim, eu acho que uma coisa que você falou que também me toca bastante. Eu gostei de você falar que o começo do filme é um sonho do que o Brasil poderia ser, né? Então, eu acho que eu queria ficar com isso, assim, talvez encerrar aqui hoje, com isso, esse Brasil que foi por um tempo, acho que em alguns momentos, né? E às vezes, inclusive, vira e mexe ainda é em algum momento, mas será que é um Brasil que ainda está aqui, né? Para nós, para termos, para deixarmos para os nossos filhos, né? Como, sei lá, gostei dessa ideia de que é um sonho, e é um sonho que eu quero sonhar nesse Brasil. Bom, então é isso. Vamos nessa. Escreve aí no comentário qual é o Brasil que você quer, né? Qual é o Brasil que está aqui ou que você gostaria que estivesse aqui. E muito obrigado, foi lindo. Que bom que Lindo. você viu. Fiquei muito feliz. Também. Obrigada. Um beijo. Beijo. Olha lá, meia hora, viu? Dá pra fazer outro podcast. Tá gravando? Ah, tá gravando? Não tá nada. Não Tá, tá não, tá tá? contando a hora, o tempo aqui Ah, ainda. tá sim, tá